se te tirarem tudo, o que sobra de você? Eu cheguei a um momento em minha vida em que literalmente tudo foi tirado de mim, tudo. Tudo, tudo aquilo que eu achava que era quem eu era, simplesmente deixou de existir. Eu não tinha mais a minha carreira de dentista, eu adoeci e não conseguia mais desempenhar esse papel, não conseguia voltar a trabalhar na minha área. Eu também não era missionária, que foi algo que eu me dediquei para uma ONG durante muito tempo, e por muito tempo aquilo era meu sentido de vida. E eu também me afastei devido não estar bem, acabei me afastando disso. Afastei de todos, na verdade. Afastei dos amigos, não tinha mais os amigos, o apoio, a minha rede de apoio não tinha mais segurança, não tinha mais estrutura, não tinha mais todos os papéis que eu desempenhava na minha vida, eu não tinha mais. Eu estava numa sociedade desconhecida, sozinha, doente, sem referência, sem rótulos e no fundo do poço, literalmente no fundo do poço, me sentindo destruída, desmontada. E essa pergunta, ela começou a ecoar na minha mente, assim: o que sobrava de mim? Se me tirarem tudo, o que sobra de mim? E eu me deparei com essa pergunta e eu não sabia quem eu era. Quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu era quando eu não desempenhava mais tudo que eu estava desempenhando, né? Todos os papéis que eu estava, que eu tinha, né? Que eu desempenhava. Porque antes disso eu era doutora, eu era missionária, eu era amiga forte, eu era aquela mulher que aguentava o arroxo, como diz, né? Que ia, resolvia, fazia acontecer. Mas quando todo esse papel caiu, o que ficou? E lá, no fundo do poço, com esse questionamento, o que sobrou de mim? Quem eu era de fato? Eu comecei a entender. Eu comecei a buscar para entender. E começou uma virada de chave, porque eu comecei a entender que ser não é estar. Que exige uma diferença gigantesca entre ser e estar. Eu podia estar sendo dentista, eu podia estar sendo missionária, eu podia estar sendo uma mulher forte, podia estar sendo reconhecida, eu podia estar sendo amada, mas isso não era quem eu era. Era apenas um papel que eu ocupava, que eu estava desempenhando. E o problema começou quando eu me apeguei tanto a esses papéis e comecei a confundir ele com identidade. E quando eu adoeci, que eu não consegui mais desempenhar esses papéis, literalmente veio uma crise de identidade, porque os papéis caíram. E aí eu colapsei. E muitas pessoas que passam por isso entram em colapso. E não é um exagero emocional, porque é uma dor social, né? Perder esse sentido de pertencimento, de ser rejeitado, ativa circuitos no nosso cérebro da mesma forma que a gente sente uma dor física. Então, quando a gente, por exemplo, encerra um relacionamento, dói, e aquela dor, ela é real, ela é verdadeira, e não é uma metáfora, é o nosso cérebro reagindo àquela situação, que é a mesma coisa que uma dor física. E estava doendo, eu estava sofrendo, além dos problemas que eu estava lidando, que eu adoeci com depressão e tudo mais, eu comecei a ter crises de pânico, porque essa crise de identidade começou a me fazer questionar, e eu entrei numa dor real. E o nosso cérebro, nós somos essencialmente social. Nós não conseguimos sobreviver sozinhos. Nós precisamos nos sentir pertencidos a uma tribo, a um lugar, a pessoas.
E quando essas conexões são cortadas, o nosso corpo ele reage como se fosse uma ameaça do seu eu, da sua sobrevivência. E por isso vem todo aquele aperto no peito, a falta de ar, a sensação de perder o chão, de perder o controle. Então, é uma dor muito real, que muitas vezes alguém olhando de fora, principalmente quando a pessoa está com uma crise de identidade, ela pensa que é drama, ou alguns julgam, né? Falam, ah, é drama, ou alguma coisa. Não, mas é uma dor. O pânico e as crises de ansiedades que vêm, então, é muito difícil. E depois que eu tive que lidar com todas essas crises, foi onde literalmente caiu a máscara, caiu aquela máscara social. E eu precisei parar, eu precisei entender o que estava acontecendo comigo para eu poder sair daquele fundo do poço, para eu descobrir quem eu era. Porque nada mais fazia sentido, eu não sabia mais quem eu era. E eu precisava descobrir quem eu era para conseguir me reerguer novamente, sem todos esses papéis. E então eu precisei começar a estudar. Eu mesmo doente, eu consegui forças para eu poder entender o que estava acontecendo comigo, para eu entender quais eram os caminhos que eu ia precisar percorrer para sair daquilo. E não foi fácil, mas com muita dedicação eu fui entendendo. E aí entra Jung, né? Jung me explicou que nós usamos máscaras sociais, né? Ele usa o termo como ele chama de persona. A persona é uma máscara social que nós usamos para nos adaptar ao mundo. E ela é necessária. Sem ela, nós não conseguimos viver em sociedade. Nós precisamos dessa persona, né? A grande questão que vira um problema começa quando a gente acredita que nós somos apenas essa máscara, que nós somos, que a persona, nós somos somente essa persona que a gente está desempenhando na sociedade. E quando essa persona desmorona, por uma perda, por um fim, por um encerramento de ciclo, por uma doença, por um fracasso, você se depara com um vazio, porque você se apegou tanto à persona, que foi o meu caso, eu me apeguei tanto à persona, que eu não sabia quem eu era. E eu me deparei com um vazio. E o vazio, ele assusta. Ele é devastador, porque ele coloca você de frente com a pergunta que muitas vezes a gente evita ela a vida inteira. Quem eu sou, além do papel que eu desempenho? Quem eu sou além do que eu faço? No meu caso, eu percebi que algo muito duro de admitir, assim. Eu percebi algo que eu era uma pessoa totalmente desconectada com a minha essência. Eu era movida por crenças limitantes, por falta de merecimento, por extremos emocionais, comportamentais. Eu sempre ia para as extremidades, só que eu não conseguia sustentar, porque ninguém consegue viver nas extremidades. Então eu caía da mesma proporção ao outro lado. Então você estava muito feliz, depois eu não conseguia sustentar e ia para muito triste. E eu repeti esses padrões por inúmeras vezes durante esses meus 30 anos. E eu usava o meu estar como forma de me apresentar ao mundo e me apegava àquilo a todo custo. E quando o estar foi tirado de mim, eu precisei descobrir o meu ser. Jung, ele tem uma frase que fala assim: aquilo que você não traz para o consciente te torna teu destino. Como eu não tinha essa consciência, eu colapsei. O meu destino foi o colapso. Por quê? Porque eu precisava, essas máscaras, elas precisavam cair. Se a vida não tivesse tirado essas máscaras, eu nunca ia ter coragem de tirá-las sozinha e eu nunca ia conseguir me ver por trás da máscara, entender quem eu era. Só que quando a gente arranca a nossa máscara, quando essa máscara cai, a sombra aparece, porque nós somos um ser dual. Existe tanto a nosso lado luz quanto o nosso lado sombra. Só que o nosso lado sombra, ele não é mal, não é maldade, né? A sombra é tudo aquilo que muitas vezes a gente esconde,
para continuar sendo aceita pelas pessoas, na sociedade, nos papéis que a gente está desempenhando. E a minha sombra me mostrou que eu tinha medo de não ser suficiente, a minha necessidade de provar o valor, a minha dependência de aprovação externa. E eu precisei olhar para isso, aquela necessidade de ser sempre forte, de sempre aguentar, né, as pancadas. E quando eu olhei para minhas sombras e tudo isso, foi muito desconfortável, porque eu escondia situações que eu passei, que eu achava que não iam interferir na minha vida, né? Em como eu me comportava. Eu ignorava, por muito tempo eu passei por traumas na minha infância, no decorrer da minha vida, que eu falava: "Ai, isso não foi nada, passou". Mas não, ficou lá no meu subconsciente e de alguma forma eles criaram um padrão, uma trilha neural de comportamento e aquilo influenciava na minha vida, estava influenciando. E quando essa máscara foi arrancada, foi onde eu me deparei com toda aquela situação e entendi que se eu não olhasse para isso, se eu não entendesse o que estava acontecendo e tudo o que me aconteceu, como aquilo, eh, refletiu em mim, no meu ser, no meu subconsciente, eu não ia conseguir mudar. Eu não ia mudar os padrões, eu não ia conseguir sair daquele lugar. Eu precisei abraçar as minhas sombras e incendê-la, integrá-la, né. Eu precisei integrar a minha sombra com o meu lado luz. Eu precisei fazer essa entender que sim, ela faz parte de mim. Tudo aquilo que eu vivi, todos os traumas que eu carrego faz parte de mim. E eu precisava ressignificar tudo aquilo para poder aí sim eu descobrir quem eu realmente era. E não foi fácil. E passar por tudo aquilo, aquela crise, por todo aquele fundo do poço, eu comecei a entender que não era o fim. Eu achava que a crise, ela ela ia me nunca mais eu ia conseguir voltar a viver, né, de novo, assim. Não ia ter mais sentido na minha vida. Mas eu aprendi com Erickson, que é um grande estudioso da mente humana, que a crise, ele é um motor do amadurecimento. A identidade, ela não se constrói na estabilidade. Ela se constrói na ruptura. Ela se constrói quando tudo lhe é tirado. E eu fui empurrada para uma fase que a psicologia chama de moratória. Eu descobri isso no meu processo. Um lugar de perguntas, de suspensão, de não saber. E aquele não saber, a resposta para inúmeras perguntas e questionamentos que eu carregava dentro de mim, era necessário. Porque foi aquele não saber, foi ali, naquela situação, que eu comecei a separar o que era papel que eu desempenhava na minha essência. E eu fui percebendo que eu era a história que contava sobre mim. E na minha história, eu contava uma historinha assim que eu só tinha valor se eu fosse útil. Eu só tinha valor se eu fosse admirada, se eu fosse forte, que eu fosse agradável, se eu fosse se eu aguentasse as pessoas muitas vezes baterem em mim e, né, suportar todo aquele processo. E eu repeti isso por anos e anos e anos. E a repetição, nós sabemos que ela vira uma trilha. Se você passa sempre pelo mesmo caminho, ele vai se transformar em uma trilha. E essa trilha vai virar um padrão, e esse padrão vai virar a identidade. Então, reconstruir a minha identidade não era fingir que nada do que eu tinha passado tinha acontecido, né? E sim era abraçar toda a minha história, todas as coisas que me aconteceram e transformar em uma narrativa onde meu valor não dependesse do palco, não dependesse dos outros, da forma como as pessoas iriam me ver. Onde eu pudesse ser intensa, porque eu sou uma pessoa intensa, apaixonada, delicada, gentil, e às vezes eu sofro, tem algumas palavras que nos ferem, que eu sou vulnerável, só que ainda assim eu sou digna de ser
amada, de ser respeitada, de ser cuidada. E não só cuidar, né, que isso então eu precisei reescrever toda uma história para entender quem eu era. Eu precisei mudar toda essa trilha para eu entender para eu reconstruir toda a minha identidade a partir daquilo que eu entendi que fazia parte de mim. Um autor que me ajudou muito, assim, foi Viktor Frankl. Ele passou pelo campo de concentração e ele traz, um ensinamento, assim, muito bonito pra gente. Eh, lá dentro ele fundou a psicologia baseada em sentido, né. É muito bonita a história dele, se alguém depois se interessar. E ele dizia que quando tudo externo é tirado, o que resta é a capacidade humana de escolher o sentido daquilo que você está passando. Então, eu aprendi muito com ele. Ele me ajudou a me fortalecer nesse meu processo, porque você pode perder, todo mundo pode perder sua carreira, suas relações, seu status, isso todo mundo está à mercê disso. Mas você ainda, assim como eu, a gente pode escolher um significado diferente daquilo que nos aconteceu, né. E aí que realmente a nossa identidade começa a emergir. Não como uma resposta emocional, mas sim com uma escolha consciente, assim. Eu não sou o que as pessoas me fizeram, eu sou aquilo que eu decidi fazer com aquilo que as pessoas me fizeram. E essa foi a grande virada de chave na minha vida, assim, no meu processo para sair daquele fundo do poço. Eu podia escolher como tudo aquilo ia significar e como eu ia me comportar diante de tudo aquilo que eu tinha compreendido e tinha vivido. E eu decidi naquele momento que eu comecei a compreender que todo aquele colapso e tudo que eu carregava, que eu não mostrava às pessoas, ia se tornar a minha fortaleza, ia se tornar a minha reconstrução. Porque muitas vezes a gente, eu costumo dizer que a nossa pior fraqueza, ela tem a capacidade de nos tor de ser a nossa maior fortaleza. E eu aprendi isso lá no fundo do poço. Então eu peguei todas as minhas fraquezas e eu transformei na minha maior fortaleza. Comecei a transformar na minha maior fortaleza. Mas não foi fácil. Eu precisei de muita dedicação, de muitos estudos, de uma conexão com o divino também. Eu precisei conhecer e ter uma intimidade com Deus diferente do que eu já tinha. Sempre fui uma pessoa espiritual, mas esse processo de desenvolvimento espiritual me ajudou bastante também. Mas também de desenvolvimento da minha consciência. Eu entendi que não bastava, eh, eu apenas esperar ali, né, o mila muitas vezes a gente pede o milagre, né, eu precisava fazer a minha parte. Então eu me coloquei a fazer a minha parte dentro daquilo que era possível, naquela situação que eu me encontrava, eu comecei a trabalhar em tudo que eu podia. Então estudar, entender o que estava acontecendo com o meu cérebro, com o meu corpo, fazer as mudanças necessárias para que eu pudesse me ajudar a operação, né, dessa máquina, também aqui da minha mente. Comecei a entender tudo o que tinha acontecido comigo e como aquilo refletia na minha vida, que não foi algo fácil e simples de entender, mas eu fui aos poucos entendendo e foi dando significado para tudo. Eu fui entendendo tudo, eu fui entendendo todas as coisas, os padrões que eu tinha, e aquilo foi me libertando. É como se eu fosse criando uma escadinha que foi me tirando daquele fundo do poço, assim. Mas foram várias coisas que foram necessárias, né. Não foi um processo que aconteceu da noite para o dia. Foi um processo que eu fiquei anos nesse processo, eu ainda estou na reconstrução da minha forma como eu me apresento ao mundo, né, já não é da mesma forma, hoje eu sei quem eu sou, mas a forma como eu me apresento ao mundo hoje é diferente, né, é muito alinhada com a minha essência, e eu estou feliz. E depois que eu passei por tudo isso,
quando me tiraram todos os papéis, sobrou algo que eu nunca tinha acessado de verdade, né. Eu me deparei com os meus valores, com a minha consciência, sobrou a minha responsabilidade pelas minhas escolhas, de sair do vitimismo, de entender que algumas coisas eu passei por causa das minhas escolhas. E sobrou esse a mulher que eu sou, né, que ela não precisa de aplausos constantes para saber quem ela é ou o seu valor, né. Hoje eu sei que a minha identidade, ela não depende do externo, ela está muito ligada com os meus valores, com aquilo que eu carrego aqui dentro. E aquilo que permanece, é aquilo que permanece quando tudo me é tirado, e quando tudo me é tirado, eu, eu sou. Eu sou e eu estou conectada com algo muito maior. E coisas que então eu comecei a viver uma vida que faz sentido perante a quem eu sou. E e essa grande crise emocional e todo aquele colapso que eu passei, que eu achava que era o fim, que eu não ia sair de lá nunca, foi onde me possibilitou de realmente começar a viver uma vida alinhada com quem eu sou. E hoje eu te deixo essa pergunta. É uma pergunta que a gente precisa responder. A gente não precisa entrar no colapso para respondê-la, né, assim como eu passei. Mas é uma pergunta que a gente precisa respondê-la. Quem eu sou se tudo for tirado de mim? O que sobra de mim se tudo for tirado de mim, né? Essa é a pergunta. E quem eu sou real? Qual é a minha identidade? Não ligada às suas aos seus papéis, não ligado ao seu estar, né, é o seu ser. Porque quando a gente descobre essa resposta, quando a gente descobre quem nós somos, nós começamos a viver eh, uma vida plena, uma vida com que você não precisa mais do outro para existir. A gente precisa sim da sociedade, a gente precisa estar, né, em convivência com os outros, isso faz parte, essa conexão humana ela precisa existir. Mas você não precisa mais da validação do outro, porque a dali nós sabemos quem nós somos, a gente não fica à mercê das outras pessoas. As pessoas elas perdem também muitas vezes o poder sobre nós, porque muitas vezes algumas pessoas têm o poder sobre nós, ou uma crítica nos desestabiliza, ou algo que foi dito aí, né, acaba machucando a gente. Mas quando a gente entende quem nós somos, quando você sabe que você tem um lado bonito e um lado não tão bonito, quando alguém vem te dizer algo, quando alguém te critica, quando alguém fala algo de você, você tem consciência de quem você é. Então, se você sabe quem você é, e aquilo que a pessoa disse não condiz com quem você é, porque você tem essa consciência, aquilo não vai te ferir, entende? E se e se por acaso você tem consciência que você é aquilo que te disse, você já tem essa consciência. E sim, você está trabalhando para se tornar uma pessoa melhor, você está se desenvolvendo. E nesse meu processo, eu precisei passar muito por isso, porque, eu fui olhada por olhos tortos por muitas pessoas, e por pessoas que eram importantes para mim, por pessoas que eu precisava da validação, e eu fui criticada, eu fui rejeitada, e e aí quando eu entendi quem eu era, eu não preciso mais da validação dessas pessoas, eu não fiquei mais o que elas pensam ou deixam de pensar de mim é problema delas, é delas. Eu sei quem eu sou, eu sei dos meus valores, eu sei dos meus limites. Então eu não fiquei mais saber quem eu era me libertou de todo esse peso do externo. Então, se hoje eu sei quem eu estou mais liberta, porque hoje eu sei que tudo que eu for fazer vai estar ressoando com a minha essência. Se eu resolvo voltar a atuar como dentista, porque é uma coisa que eu ainda não fiz,
vai ser dentro daquilo que vai ressoar comigo. Se eu escolho outra carreira e não atuar mais como a da minha formação, eu não me importo com o que as pessoas vão dizer, eu não me importo mais com o que os outros vão achar, porque eu sei o que está fazendo sentido para mim agora, nesse momento. Eu sei das coisas que eu precisei passar para construir essa identidade de quem eu sou. E e isso foi uma das coisas mais libertadoras que pôde, que podia, né, ter me acontecido. E me aconteceu, assim, em um momento da minha vida que eu ainda tenho uma vida inteira pela frente, e eu me sinto, assim, privilegiada, porque poucas pessoas eu conheço pessoas que estão na casa dos 50, dos 60, que não sabe quem são, que ainda estão buscando o sentido da vida. E me sin eu fico honrada, porque eu tive essa oportunidade, nesse período de 30 anos. Hoje eu tenho 35, então para vocês verem como não é da noite para o dia, é uma construção dessa nova identidade. Eh, como eu estou sendo privilegiada por poder recomeçar de um lugar que eu sei quem eu sou. Então nada do que eu escolher de hoje em diante vai estar fora daquilo que ressoa com o meu coração. E e isso está sendo uma fase muito bonita, uma fase mágica. Eu gostaria que todas as pessoas, elas pudessem dizer da forma como eu encontrei para viver os recomeços e também para viver, mais alinhado com aquilo que ressoa com a gente, porque eu vejo tantas pessoas desconectadas, com crises de identidade, com em trabalhos que não estão felizes, eu vejo pessoas se lamentando em relacionamentos, eu vejo pessoas que estão colapsando, e as pessoas estão doentes, as pessoas não estão mais sabendo lidar com as suas emoções. E eu torço para que todos que passem pela mesma coisa que eu passei, ou que estão passando, que elas tenham essa coragem de olhar, de arrancar a máscara e dizer: "Não, espera aí, vamos trabalhar nisso aqui, vamos resolver. Por que que eu estou agindo assim? Por que eu estou repetindo esse padrão? Por que que eu estou fazendo isso?". Sabe, se questionar, não simplesmente aceitar que as coisas estão acontecendo e está tudo certo, só indo. Não, a gente precisa nos tornar um pouco mais consciente, mudar algumas coisas, mudar as configurações internas das nossas emoções, a forma como a gente reage à vida, reage aos outros, reage a tudo, porque isso vai te colocar em outro nível. Você não vai ficar mais uma pessoa que está à mercê das circunstâncias. Você escolhe como reagir, como se posicionar. Você não simplesmente vai deixar agir por emoção, você vai se tornar uma pessoa mais consciente, mais pé no chão. E você vai entender que é necessário evitar esses extremos, porque o extremo, eles nos leva simplesmente ao abismo, porque a gente não consegue sustentar. O nosso cérebro, o nosso corpo, ele não consegue sustentar de extremos por muito tempo. Então vai chegar um momento em que você vai colapsar. Ou vai vir uma doença, ou você vai entrar em algum problema, emocional, mas ele vai colapsar de alguma forma. Então, todos os extremos, eles são, lugares que são a consequência dos extremos é muito ruim. Por exemplo, se você pega uma pessoa que ela come desregradamente, ela vai adoecer, ela vai engordar, ela vai se manifestar outras doenças, você está abrindo porta para outras doenças. E quando a gente passa a entender isso, é é mais fácil, só que sair dos extremos e encontrar esse eixo do equilíbrio, não é uma jornada simples, é uma jornada que você precisa fazer com muita consciência, com muita força de vontade, para mudar um velho padrão seu. E eu falo de um lugar que eu era uma pessoa dos extremos, eu comia compulsivamente, eu sempre, precisava da euforia para me sentir viva, sempre estava ali, eh precisando de me sentir muito feliz, né. Eu não gostava da vida, eu costumava até dizer que eu não gostava de rotina, que eu gostava sempre do novo, porque eu era uma dependente dos extremos. Eu era uma dependente emocional,
Então isso acabou me levando para vários lugares que me machucaram bastante. Mas eu consegui, né, ter essa mudança, fazer essa mudança e entender que os extremos eles são perigosos. E e eu estou agora reaprendendo a caminhar novamente, né, na vida, sem precisar dos extremos, com muito equilíbrio, com muita consciência de quem eu sou e do que é alinhado com tudo que eu carrego. Mas para isso eu precisei fazer essa jornada. E eu deixo aqui essa pergunta para você responder. O que sobra de você se tudo lhe for tirado? Se vocês gostaram desse bate-papo, se você gostaram de um pouco da minha história, do meu processo, curtem, deixem seu like e se inscrevam no canal. Sejam bem-vindos. Eu tô aqui nesse lugar, no meio do verde verde, no meio dos bichos, vocês ouviram a galinha, e tô aqui nesse refúgio que eu tenho. E para me preparando para esse novo recomeço aí, antes de eu me jogar nesse mundão novamente. Foi muito bom compartilhar um pouco da minha história com vocês. E eu espero que de alguma forma ela tenha lhe ajudado. De alguma forma ela pode transformar algo aí em você. E lembra, tudo que eu entrego aqui é meu, é minha história, é minha experiência. O que você faz com isso é seu.